Antes de eu apresentar a nossa convidada mais do que especial, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, deixe seu comentário e manda esse vídeo para todo mundo aí do seu grupo, das suas redes sociais também, né? Porque esse bate-papo aqui com certeza vai ser muito bacana. Hoje, ela aqui é fotógrafa, né? É ativista, é feminista e posso dizer também que é muito necessária nos dias de hoje aqui no planeta Terra, né? Precisamos de mais pessoas como você aqui para trazer o equilíbrio de novo, a força, né? Malu Ornelas, muito obrigado pelo convite, viu? Nossa, que orgulho, fiquei orgulhosa. Já fiquei feliz no ativista, né? Agora, você falar uma coisa dessa, assim, eu acho que a gente veio mesmo para a Terra para fazer essa parte, né? De eu receber e eu doar, né? Estou aqui, eu tenho que fazer essa parte. Acho que a gente tem que fazer a diferença. O nosso mínimo é fazer a diferença, né? Já está cheio de gente pior que peso de porta aí para atrapalhar a nossa vida, né? Malu, mais uma vez, então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu queria já começar o nosso bate-papo. Que você contasse um pouquinho da tua história. Quem que é a Malu? De onde veio? Como começou a tirar foto? Teve o prazer pela arte ali? Como que é? Eu vou também agradecer você muito. E aí, aquela palavra que eu adoro, assim, que é a todos e a todas, né? E todes. Então, acho importante agradecer a todo mundo, né? Então, assim, eu fotografei uma coisa muito louca, porque eu comecei, na verdade, comecei a fazer fotografia. Não, na verdade, eu comecei a fazer fotografia quando entrei na faculdade, né? Apesar que eu fazia... Minha mãe sempre tinha várias. Eu tenho a Stamatic, minha mãe tinha várias maquininhas. Sempre eu era dona da máquina. Dona não, né? Sempre eu que estava. Porque eu fiz industrial, eu fiz a escola industrial aqui. Fiz eletrônica, coisa que nunca na minha vida, mas porque eu já queria seguir meu pai. Meu pai trabalhava com eletrônica, viajava, e eu já achava que eu queria, né, ir para outros lugares. Aí, quando eu entrei na faculdade, foi uma coisa muito louca, porque eu fui fazer comunicação visual. Aí eu mudei para fazer alguma coisa de arte, né? E aí, quando eu entrei, que assim, na verdade, que hoje eu vejo como assim, a minha família são 8 irmãos, eu tenho um pai e uma mãe, assim, que foram fantásticos, minha mãe é falecida, mas, assim, eles deram uma vida, assim, para cuidar da gente, 8 filhos, né? E as pessoas, às vezes, não sabem, né? Eu até vou falar que eu sou de bairro periférico, eu sou aqui do bairro Alto, a gente sempre viveu ali. E eu vejo que a gente, apesar da minha mãe dar muitas oportunidades, a gente não tinha assim, muito acesso à arte. Assim, nunca foi assim, sabe? Vamos ver. Tipo assim, via pela televisão e tal. Então, hoje eu entendo isso, não criticando, mas a gente não teve, né? Estudei em escola no Martim Nogueira, na industrial. Então, hoje, aprendendo bem, a gente percebe que a educação nossa é falha, não por parte do Estado, que é a obrigação da educação popular ao Estado. Então, a gente é falho, porque ainda mais eu era época da ditadura, tinha o SPB, umas coisas nada a ver, cantar hino. Então, mas eu não lembro de ter arte, né? Fotografia, não tinha teatro, não tinha essas coisas. Então eu vejo que foi uma parte falha. Então, quando eu entrei, aí que tá, outro lado fantástico. Você tem que fazer faculdade, todo mundo tem que entrar na faculdade, porque você sai da sua zona de conforto, primeiro sai da família, né, que se ali é tudo, né, mal ou bem, você está na sua casa. Aí você vai para um outro ambiente, conhece várias pessoas que pensam todas de jeito diferente, né, e tem vários conhecimentos, né. Então, ali na faculdade, que eu entrei para fazer desenho industrial, na verdade, que era de arte, mas era desenho industrial. Aí eu passei para comunicação visual, porque eu fiz um semestre de fotografia. Quando eu entrei naquele laboratório, porque eu não sei se o pessoal sabe, na minha época era laboratório, né? Aquela coisa magia de você revelar um filme e ir aparecendo. Não sei se o pessoal já assistiu algum filme, não sei. E aí, a hora que eu entrei naquele laboratório, você vendo, você tira esse poder de você tirar a foto e você revelar, e você vai, falei, nossa, cara, nossa, é isso que eu quero fazer. E você descobrir se a foto ficou boa, se ficou enquadrada. Então, e aquele desespero no quarto escuro, que eu tenho até hoje, que você era um carretel, e você pegava o filme no escuro e enrolava.
Aí, isso daí era tragédia. Muita gente grudava, aí você tinha química, tinha que contar. Então, era como se fosse uma magia, era um processo, né? Era uma magia. Aí, quando você ia para o quarto, que era o vermelho, que daí você ia... É outro processo de magia. Eu vejo hoje em dia também, puxa, cara... Nossa, é um negócio mágico, a fotografia de revelar. Só revelar, não tirar e revelar, você tem esse poder. Aí eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Daí fala, e aí, como é que eu vou fazer isso? Aí eu falei com meu pai comprou uma máquina, Pentax, fofo, coitado. Assim, isso eu estou falando de gente que não tem grana, que uma máquina é uma coisa cara, mas simplesinha. Aí meu pai comprou, e aí eu fui me virando. Aí eu fiz um estágio, assim, tipo, na prefeitura não tinha nada a ver, que eu queria fazer com fotografia. Aí eu fiz estágio na faculdade, aí uma amiga minha, que era jornalista, Marinha, ela falou, Malu, você não sabe, tem um estágio lá no jornal A Cidade de Bauru. Eu falei, nossa senhora. Pronto, é isso que eu quero fazer. Só que a hora que eu entrei no jornal, aí você dá aquela cabeçada, mas é o certo. Eu tinha que revelar o filme de todo mundo. Eu nunca fui tirar foto no começo. Eu ficava revelando, e o desespero. Que os caras chegavam assim, aquilo é capa. Essa foto, você não... Tipo assim, a minha responsabilidade de revelar a capa. Não era nem eu que tirava, mas imagina se eu... E aí foi indo. Daí os caras começaram a mandar eu fazer foto de fachada, de comércio, que eu odiava. Mandava eu fazer foto de festa, que eu odiava. Eu sempre odiei coluna social, uma coisa assim, que assim, nunca gostei. E aí foi indo. Daí trabalhei lá, vim para Botucatu, me formei, aí o Sandoval, eu não sei se era o jornal também A Cidade de Botucatu, que era um jornal semanário. Eu vou contar para vocês, porque é uma coisa assim muito louca, eu vejo. Era assim, um jornalista, um diagramador, que tinha o cara montava, não é que nem hoje, e tinha era fotógrafo, né, o fotógrafo, e aí a gente montava o jornal em uma semana, mas você tinha acesso em vários lugares, né? Porque a gente, né, cobria tudo. O acesso da imprensa. Da imprensa, aí você conhece um monte de gente, vai em vários lugares. Então, que nem teve um carnaval que eu fui em todos, que tinha carnaval antigamente, né? Daí fui no tênis, fui na associação, fui em Tatinga, fui no... eu acho que eu fiquei assim 24 não, às 4 noites, daí no outro dia, na quarta-feira, que eu falei, vou descansar. Não, você tem que revelar tudo para quinta-feira. Então eu falei, mas não é só semana que vem, não, a gente vai fazer... Cara, eu fiquei uma semana sem dormir, assim, fiquei puta, fiquei... E eu não conseguia revelar, porque era muita foto. Nossa, foi uma coisa que eu nunca mais esqueço. Então, eu vejo assim que o jornal era feito também com muito amor, era mais crítico. E eu lembro muito que foi assim essa época que tinha o EPSDB, o MDB, fui te fotografar Agostinho Torres, então também era uma época de... Sabe? Depois veio... qual que veio? Os caras pintados. Então, foi uma época muito bacana, né? De foto. Eu te peguei uma época bem questionadora, tal, que veio da ditadura. Então, aí depois eu fui trabalhar em São Paulo, na Secretaria de Relações do Trabalho. Aí foi uma coisa assim que foi muito, muito chique, né? Porque você acompanhava o secretário, ia para todas as cidades, fotografava, mandava, ficava. Às vezes eu ia no palácio, né? Tirava foto lá, que nem às vezes ele representava o governador. Então eu conheci, mas eu era meio assim, a política de uma maneira inocente, que a gente trabalhava, fazia o que tinha que fazer. Aí eu casei. Aí pensei assim, pensamento de mulher, que é difícil, né? E aí, eu vou ficar aqui em São Paulo como? Como que eu vou cuidar dos meus filhos? Como? Né? E o Paulette também, falei assim, vamos voltar para Botucatu. Aí eu voltei, aí eu fiquei uns 5 anos sem fotografar, porque daí veio o primeiro, veio o segundo, e eu era mole, porque assim, eu vejo assim, que as mulheres, assim... E eu tinha uma rede de apoio, entendeu? Não foi ninguém assim, minha mãe falava, deixa que eu fico, minha sogra, deixa que eu fico, minhas irmãs, todo mundo queria. Eu falei, não, gente, mas eu quero ficar com meus filhos. Então, só que é o seguinte, as pessoas não têm que criticar a mulher que quer trabalhar. Ela precisa de uma rede de apoio. Então, o marido, porque é filho do marido também, o marido tem que fazer essa parte. Então, eu falei assim, agora eu vou parar. Daí eu voltei, a trabalhar, montei o estúdio. Aí comecei a trabalhar com moda, que também aconteceu várias coisas bacanas. E aí foi indo, aí eu fui indo, depois que eu trabalhei com moda, que eu falei assim, que era uma furada, assim, depois, que nem você está falando, você falou da política, eu falei assim, nossa, porque
A moda é uma coisa assim tão consumista, tão engana, é uma judiação da mulher, assim, é tão padrão, uma coisa tão assim, é bonita a arte, né? Lógico que a gente gosta, porque também colocam na nossa cabeça, porque é bonito de você ver a arte do desfile, né? A parte da arte da moda é linda, mas a parte do que eles fazem com as mulheres, aliás, não é só mulheres, com todo mundo que não está no padrão. O que eles fazem com o planeta, porque a gente sabe que o vestuário também é o que mais destrói o meio ambiente. Então, aí você vai pensando. E outra coisa também, o pessoal não tem grana. Você falava, você tem que morar em São Paulo, entendeu? Então, foi uma coisa que foi me cansando. E também, toda vez... chegava gente assim, eu servo para modelo. Daí eu falava, quem sou eu para falar não para essa pessoa, assim, entendeu? Hoje, você vê... As meninas estão mais esqueléticas hoje. De novo, voltou. E aí você tinha que falar para a pessoa, não, você tem que emagrecer. Cara, isso aí foi me cansando. Daí eu falei, não quero mais. Aí eu me joguei para ativismo, que eu já fazia, a gente sempre fez, né? Eu sempre participei de várias coisas, a gente fez vários desfiles para arrecadar dinheiro. Então eu sempre tive esse lado humanitário. Mas aí depois que eu me libertei, eu falei não, já que eu tenho essa escolha, já que eu posso fazer isso, que eu tenho uma condição que eu possa me dedicar a isso, porque a gente tem que entender que várias pessoas querem se dedicar, mas elas têm que trabalhar, né? E mesmo assim tem várias pessoas que conseguem, né? E então eu falei, não, eu vou começar a diminuir, vou começar a fazer retrato, faço foto, mas eu vou usar a fotografia para fazer o que eu gosto. Para mudar um pouco ali pelo menos a comunidade que você vive. Como eu falo, né? Eu já contei minha vida. É ótimo, né? Mas, temos coisas para conversar. Então, aí, né? mas o que é bacana, que eu acho que é a importância das pessoas entrarem numa faculdade, conhecer pessoas diferentes, ter o conhecimento, aprender. Não pode cortar isso das pessoas, tem que ter isso. E assim, e a arte, né? Que nem, olha, várias artes, qualquer tipo de arte, né? Então, eu fico pensando assim, se não fosse eu entrar na faculdade, se não fosse eu conhecer várias pessoas que também teve essa parte, um dia eu entrei na biblioteca, que eu queria fazer, que a gente sempre faz referência. Quando a gente vai fazer um trabalho, até hoje, eu falo, você vai procurar, né, referência, você vê um quadro, Então, eu entrei na biblioteca e tinha um livro do Sebastião Salgado, por isso que eu tenho essa história com o Sebastião Salgado. Aí eu entrei, era um livro que falava sobre as fotos deles na África, que também era uma desgraça, né? Aí eu abri aquele livro e falei, puta, que é isso, cara? E assim, eu fiquei chorando, assim, acho que, sabe, tava TP? Já tava. Aí ficou esse negócio, eu falei, meu, olha o que esse cara faz. O que é isso? Como que ele consegue? Né? Tanta dor... E tão bonito, né? Porque é uma dor aquilo lá. O cara consegue transmitir uma dor, mostrando para as pessoas, porque tem gente que fala mal dele. Mas o cara consegue... Ele tem que estar lá. O cara tinha que estar lá para as pessoas. E mesmo assim, né? Ninguém aprende. Isso que eu gosto dos fotógrafos mais humanistas, que eles mostram para as pessoas o que está acontecendo, né? Para ter esse debate, para ter essa crítica. Por isso que eles não podem parar, entendeu? Sim. Eu tenho um amigo, né, o Pedro, lá de São Paulo, e ele... há um tempo atrás comentei de você, né, que é o segundo encontro que a gente tem aqui no canal, e comentei que você estaria conosco. Ele ficou assim, cara, eu sou fã dela, eu queria conhecê-la, porque ele também trabalha com fotografia, mas por hobby, ele trabalha com arte em outros segmentos, né? E ele, um fanzaço seu, mostrei todas as redes sociais para ele, tudo, falou que falei para vocês se conversarem e tal. E ele falou, ele te acompanha nesses seus trabalhos. Você já teve várias exposições aqui na cidade também. O sonho dele também é expor aqui na cidade. Dessas exposições que você teve, não só na cidade, como deve ter ido para outros lugares também, qual foi o seu preferido? O mais difícil e o mais, assim, aquela coisa que você fala assim, nossa, esse aqui foi para longe. Eu não sei, assim, eu acho que eu tinha, assim, depois que eu comecei a mudar o foco, porque é bem diferente, eu fazia foto de moda, retrato. A hora que você começa a fazer foto mais documental, mais humanitária, é bem diferente. E mais artística também, é bem diferente. Aí que eu
comecei a participar de Paraty, do Festival de Paraty. Mas assim, e aí você chega lá, tinha o Evandro Teixeira, que é o cara... Nossa... Daí você encontra com... Você começa a ver os fotógrafos que você sempre estava vendo, né? Os teus heróis ali, né? né? A Nair Benedito. Nossa, aí eu falava assim... E era acesso, assim, os caras ficavam lá, dão palestra. Você tem um acesso, por mais que a gente era tímido, não chegava perto, mas você via, eles passavam para você, né? Várias coisas de fotografia. E aí, daí eu comecei a participar, tem uma convocatória. E aí, um dia, justo na pandemia, né, eu fui... E eles fazem umas exposições na praça, que eu acho mais lindo. Eu gosto de arte na rua, assim. Gosto muito, assim, a Pinacoteca é linda e tal. Mas, assim, eu acho, assim, na rua, na praça. Eu gosto também de foto, assim, grande, assim. Então, eu acho bonito na praça. E lá tem umas exposições lindas na rua. O pessoal está no bar, a exposição está rolando. E aí eu fui selecionada, entendeu? Para fazer parte dessa exposição lá na praça, do lado da Matriz. Nossa, aí eu falei, nossa, até que... Depois a gente foi lá para Paraty e tal, só que não deu para ir, porque a gente ia todo mundo, as minhas irmãs. Então, como estava... Foi em 2020, eu já estava vacinado, mas assim, a gente não estava fechado para viajar, então foi uma coisa bem difícil. Mas esse dia foi, assim, um dia, essa exposição, assim... E também estava falando sobre o racismo, né? A gente estava sobre o racismo. Então, foi uma coisa que me marcou muito, que é uma das preferidas. E agora, também, eu fui selecionada na revista Fotografe e ganhei em segundo lugar. E essa exposição, nossa, eu falo, gente, não pode ser, cara. A exposição vai ser lá na Escola Pan-Americanas de Artes, que é um lugar de arte e design que, assim... É top, né? Então... De primeira mão essa notícia? De primeira mão. Eu já postei, mas as pessoas parecem que não entendem, né? Mas assim, eu ganhei em segundo lugar de foto pior, foto documental. E vai ser... Eu fiz um backstage das meninas da academia, Sueli, não sei se pode falar, mas claro. É de boa. Eu fiz um backstage delas, assim, e foi muito emocionante, porque é uma sensação muito louca estar lá no backstage, né? E eu queria passar isso para as pessoas, elas entrando, né? Então, e foi muito bacana, e daí eu ganhei em segundo lugar. Só que é o seguinte, o cara que ganhou em primeiro lugar do geral... Ele fez as fotos de Manaus. E eu já tinha acompanhado ele da pandemia, dos enterros. Tal. Olha que loucura. E aí ele ganhou em primeiro lugar. E assim, e eu tinha visto as fotos, a gente já tem comentado. Ele vai ganhar porque ele fez duas. Uma que foi também quando teve uma... Como fala que inundou tudo? Uma enchente lá. Você vê as fotos, depois você entra, você vê as fotos desse cara, ele chama Rafael. E eu acompanhei uma vez ele falando numa live, que estava dele contando de Manaus, que foi terrível, que daí eu falei, nossa, essas fotos têm muita história, né? E está na hora, e o pessoal esqueceu, parece que o pessoal esqueceu da pandemia, toda a nossa dor, cara, porque... Ele tirou foto dos enterros, nossa, do pessoal no hospital. É muito triste, muito. Você vê, e eu vi ele contando a história. Então, o pior é você ver o fotógrafo contando. E conta da roupa, que você não tem noção, que são 5. Ele tirava uma roupa, 2 roupas, 3... Assim, você está lá na UTI, é uma roupa, 2... Entendeu? Então, você vai entendendo o processo que é de sofrimento de todo mundo. Né? De você ir com... Como chama o resgate, assim... O SAMU, bombeiro, resgatar uma pessoa morta. O cara acompanhando tudo isso, cara, fala, é muito triste. Ele passou uma coisa muito triste e agora ele ganhou nesse festival. Achei muito bacana, porque era uma pessoa que eu nunca ia imaginar. É um alívio no meio de uma tragédia, né? E eu nunca ia imaginar ter um contato com uma pessoa, sabe, ver, conversar. Então, porque é uma pessoa que eu cruzei, lógico que ele nem imagina, mas eu cruzei de ver as fotos, de ver a live dele contando, e agora ele está lá, eu acho muito bacana que isso, legal, sabia? Que experiência. É uma experiência. E você já fotografou muita gente famosa, né? A Léo Áquila. A Léo Áquila é linda. Sim, tem algumas pessoas, mas não muito. Não chegou a ter contato com gente muito famosa, sim? Nem lembro mais. Eu já... não. Tanta gente já. Não, se for falar assim...
quando a gente ia no Fashion Week, no São Paulo Fashion Week, aí era uma festa. Aí a gente até escolhia quem fotografar, porque eu era chata. Aí que nem assim, o pessoal, vamos fotografar aquela pessoa. Falei, nem vou perder tempo com essa pessoa. Já fazia uma... Já dava de difícil. Mas ali no São Paulo Fashion Week tinha bastante gente bacana. Mas quem que foi aquela que fez você vibrar? Assim, falou, a semana que vem vou fotografar aquela. Quem que foi, assim? Você já chegou a ter essa sensação? Que nem a gente conversou que... Não vou falar quem é, mas na semana que vem, nessa semana, eu vou ter uma entrevista muito bacana. E eu tô ansioso desde já para poder gravar. Então, eu acho que foi quando eu ia em Paraty, que eu fiz... Aliás, eu não só fotografei, como eu fiz o workshop com o Evandro Teixeira. O Evandro Teixeira, hoje, deve ter uns 94 anos. E ele é o cara que fotografou aquelas fotos famosas da ditadura. Eu tenho um livro, nossa... E outra, ele também foi o cara que fez do... Como que é aquele... Que é do Pablo Neruda. Ele fotografou enterro, ele entrou... E ele contando como ele entrou... Por isso que eu acho louco. Eu gosto dos fotógrafos, porque não é só a foto. Eles contando a história como... Né, que ele andava com as máquinas escondidas, um filme aqui. Ele tinha 3. Um ele jogava no jardim, um ele dava para moça. Meu, era uma loucura. O pessoal não tem noção como era a ditadura. Caramba. Chegava, os caras batiam nele. Entendeu? Então, eu achei demais... Além de ver o cara... Né? Assim, eu ainda um dia vou tirar foto do Sebastião Salgado, aquelas assim. Mas assim, eu gosto dessas pessoas. Agora, outra coisa também, o que me emociona muito é fotografar algumas pessoas, às vezes, que a gente não acha que são famosas, que nem uma... Lembra quando eu fiz o Ela Resiste? Então, no Ela Resiste, teve várias mulheres que eu fotografei. Teve uma que ela recolhe reciclagem, é que tem que falar o nome, eu não sei como que... Coletora, isso. Isso. E aí, além disso, quando ela achar as bonecas, ela arruma, restaura, deixa e dá de presente de Natal. Você tem noção o que é uma pessoa dessa? Caramba, que legal, né? Né? Realmente são os anônimos que eu acho que isso que enriquece a... Cara, o dia eu falei, olha isso, a bondade dessa pessoa, de estar lá na simplicidade, vai, ainda arruma, faz vestidinho, e é feliz, e contava, olha, fiz assim, assim, e faz uma festinha de Natal e dá para a criançada carente. Olha, que legal, que sabe? ótimo. Sim. Esses são os exemplos, e eu sei que você gosta desse, você concorda com isso, com esses... Sim. Entendeu? Foi um trabalho seu com o pessoal do Cantídio? Também, foi um dos primeiros. E essa exposição... Acho que eu tive contato, acho que foi um dos primeiros que eu cheguei a ver, assim... de trabalho, você foi um dos primeiros seus também ou não? Foi assim, que foi um dos mais fortes, assim. Assim, do mais forte, assim, que a gente começou a pegar pesado, assim, porque teve muito preconceito. Muito. Mas esse daí, que era a Marli, que é ela ainda lá do... Que hoje chama CAIS, não é mais... É CAIS, não é mais Hospital Cantídio. Então, a gente teve... E outra coisa de fotógrafo, que a gente sempre tá nos dois lados, né? Então, se você fala assim, aquela pessoa, não sei o quê. Aí eu tô vivendo a experiência de viver com essa pessoa. Quando a gente entrou para dentro daquele hospital e a gente viu como são realmente essas pessoas, você não tem como você ter um preconceito. Às vezes, sim, ela pode estar surtada, pode ser violenta, mas é uma coisa assim muito louca. Você tem que viver antes de viver, você tem que conhecer essas pessoas antes de falar. Entendeu? E a gente fez a Frida, o Elvis com eles, foi muito louco, assim, mas a gente também teve uma abertura com a Marli. Entendeu? A gente teve uma grana, que nem ele falou, né? O Paulo falou assim, a gente teve uma grana para montar a exposição, entendeu? Então, mas eu acho que de tudo, esse conhecimento de eu conhecer, que nem assim, já vou embalar numa outra. O que aconteceu? Eu fiz umas fotos de um pessoal da Venezuela aqui. São famílias. Que você estava lá no evento, lá que a gente fez à noite. À noite teve uma projeção na frente da Pinacoteca. Foi. Aí, o dia que a gente conheceu e essa pessoa entra, começa a maquiar e contar as histórias, aí dorme na rua, não sabe se vai chegar. É igual, tipo assim, é uma coisa absurda. Eles dormem na rua, sabe? Ninguém acolhe, o pessoal xinga. Sabe, eu não entendo. As pessoas têm que começar a entender o outro lado das pessoas, têm essa empatia. E aí, o que aconteceu? Ela fez uma poesia que fala assim, se você não sabe, não fala. É de chorar essa poesia dela. E eu fico comigo, assim, se você não sabe, não fala. Não fala, né? Você não sabe a vida da pessoa. Daí vem o outro lá, né, o excelentíssimo presidente, e fala que as venezuelanas
estavam se prostituindo. Não é nada disso. Elas estão largando uma vida, estão largando a mãe, estão largando o pai. Estão vindo aqui porque lá o filho. E pior que no dia que eu estava vendo esse evento, que foi lá na frente da Pinacoteca, eles estavam vendendo uma comida, que eu não vou lembrar o nome, que é... São, acho, tapas, né? Alguma coisa assim, um pastelzinho deles. E na minha frente, porque ainda eu falei assim, uma hora, não vai ter troco? Tudo bem, a gente estava conversando sobre o troco, chegou uma pessoa e falou assim, vocês vão brigar de dinheiro? Ninguém estava brigando, nem eles, ninguém estava falando de troco. E falou assim, e lá vocês não são comunistas, socialistas? Cara, olha o que o cara falou. Isso? Na minha cara. Na hora que o cara falou isso, eu olhei assim, né? Eu não vou nem responder, vou sair, porque senão o negócio vai ficar feio aqui. Daí, mas a gente falou assim, não, a gente está conversando, por favor, né? A gente deu uma... Fica na sua. Fica na sua. Porque, cara, é uma coisa absurda. Sim. É aquilo, se você não sabe, não vem falar. Os caras estão aqui, estão trabalhando, lutando. Que isso, cara? Sim. Tenha respeito. O mínimo que a pessoa tem que ter é respeito. Sabe? E aí vai vivendo. Em busca de likes, né? Uma coisa meio assim, ninguém não posso ficar por baixo de ninguém, sempre tem que ser o último a comentar, e o meu tem que ser o que mais tem likes, assim, né? Malu, você teve trabalho do... parece... Como que é? Não parece, não mas parece, é racismo. Mas é racismo, né? Que também espalhou pela cidade, em outdoors, várias exposições, acho que, se eu não me engano, na Praça da Pinacoteca também, né? Teve o da Pinacoteca, a gente fez Sonhos de Liberdade, que daí a gente chamou várias pessoas que lutam, né, pela liberdade, tanto coletiva, tanto da pessoa, né, que foi bem bacana também. Sim, e nesses trabalhos que você tem, chegou já a sofrer algum preconceito? Nossa. Ou alguém nas redes sociais, ou alguém foi lá e estragou um trabalho teu? Você chegou a já ter algum desagrado, assim? Um desagrado fortíssimo. Eu vou contar meio que em off, mas aqui em um determinado lugar na cidade, que é muito grande, como que eu vou falar? Um shopping. Entendeu? E a gente fez uma exposição sobre violência, mas é que hoje já mudou toda a administração. E a gente fez uma exposição bem forte sobre violência contra as mulheres. Isso há uns 2015, 2014. Há muito tempo atrás, não. Mas aí o que aconteceu? E era no Natal. Daí o pessoal que era da promotora, não era promotora legais, o Conselho das Mulheres falou, vamos expor no shopping. Eu falei, no shopping? Tem certeza? Eu já estava meio assim, né? Aí, daí eles reservaram um lugar bem em frente ao cinema, bem bacana, assim. Aí, beleza. Aí, um segundo, terceiro dia, liga uma menina aqui, porque a gente não conseguiu mulheres, aí que tá, a gente não conseguiu mulheres para fazer a foto. Ninguém, entendeu? As mulheres que sofrem ou abuso ou violência, elas não têm coragem, mesmo depois que elas, né, passam, que é uma tristeza mesmo, né? Elas se reservam, né? Então, a gente pegou algumas modelos para fazer. Aí, uma menina ligou para mim, Malu, eu estou aqui no shopping, cadê a exposição? Como assim? Está aí na frente do cinema. Não tem nada aqui. Assim, eu nunca vi uma censura. Eles tiraram e jogaram no canto. Mas eles quem? A administração do shopping? Alguma administração. Alguém mandou. Alguém mandou. Então, eu fiquei assim, porque o que aconteceu? Na época, que nem se fosse hoje, que hoje a gente tem vários canais, que nem Mídia Ninja, vários de mulheres. Mas na hora eu ia ligar assim, estou aqui em Botucatu, fiz uma exposição sobre violência, de violência contra as mulheres e censuraram, tiraram e jogaram no canto. Eu ia fazer isso. Você entendeu? Por mais que eu respeite as pessoas, porque eu não quero assim, brigar com o shopping, não quero brigar com o gerente, eu não quero brigar com ninguém, não quero assim... de maneira alguma. Mas se fosse na época, eu ia ligar e falar, aconteceu assim? Por quê? Não pode falar? Eles deviam ter visto antes? Então, a gente, assim, isso aí foi uma coisa que me doeu muito, mas, assim, não foi exposta, mas, mesmo assim, foi muito doída, porque quando a gente colocou no Face, várias mulheres entraram em contato comigo. Aí você vai vendo que a violência contra a mulher é na esquina. Do lado de casa. É do lado de casa. É na nossa família, né? E aí começou a aparecer assim, mulheres que falavam assim, Malu, vai ter mais? A minha amiga apanhou do namorado, eu quero participar. Aí as mulheres vão... Então, tem que uma falar
Esse que é o lance. Fazer o gatilho para O gatilho, e é muito censurado. Falar sobre violência contra as mulheres é muito censurado. E eu fiquei muito triste, mas assim, tipo, mas passou, e, sabe, é que eu falo, sorte que não é hoje, porque hoje eu tô mais esperta, hoje eu conheço que o pessoal fala mal das feministas, lógico que elas têm que ser meio loucas, porque assim, ninguém respeita, entenda? Porque a mulher, se ela vai quietinho, ninguém... Tem que ter as fanáticas loucas, porque aí dá BO, né? É porque aí vai dar o foco, né? Vai dar senão as luzes vão para dá aquela atenção, pessoa, entendeu? Ninguém dá atenção. Para poder ter voz. Mas é o que eu falo, tá num pé que eu não quero que volte, porque o nosso país parece que está retrocedendo, que agora, hoje em dia, você é abusada, você tem a quem recorrer. Você... Tipo, aqui em Botucatu tem a Lei Maria da Penha, tem a... Delegacia da Mulher. Você tem a quem recorrer. Patrulha da Penha. Tem, às vezes é difícil, mas você tem vários canais hoje em dia, no YouTube, no Instagram, que a mulherada tá unida. Então, se fosse hoje, ai, coitadinho, né? Porque ia sair até fora do país, porque eu ia meter muito pau, né? Né? Mas você vai aprendendo, entendeu? Isso é uma criação, por isso que eu falo, você tem que conhecer, sair da bolha, você tem que conhecer outras, não ter preconceito, você vai conhecendo outras pessoas, né? Uma coisa interessante dessas exposições é que, às vezes, a pessoa vive aquilo por tanto tempo, não teve outra experiência e ela acha que aquilo é normal no cotidiano dela. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo na Delegacia da Mulher, de Defesa da Mulher, e... É bom ver o seu lado. Isso, então... e a gente via... Perdão, só te interromper. A gente via... Não. Aquela senhora, assim, falando, não, puxa, meu marido me agrediu, mas ele é um bom marido. Não, mas ele não te agrediu, mas ele te agrediu, então ele não é bom. Ah, mas ele só é violento quando ele bebe. Mas quando ele bebe? Todo dia. Não. Mas na cabeça dela, aquilo era bom. É muito cultural, então, né? É muito... Não tem apoio. A gente fala de senhorinha humilde, mas não. Na verdade, é um geral que ela não teve. Por exemplo, o pai já é violento, aí vai arrumar parceiros violentos, o filho dela vai ser violento com ela. Então, ela fica presa nesse mundo que não tem esse acesso. E quando ela passa na rua, vê um outdoor de uma mulher com um olho roxo, por exemplo, o que é aquilo? Ou ela vai achar que aquilo é um absurdo, porque a bolha fechou ela tanto, né? Ou ela vai começar a se despertar. Fala, bom, acontece comigo também. Não quero que aconteça com a minha filha. Aí ela começa, não para ela, mas ela começa a tentar tirar a quem vem depois dela daquele mundo de sofrimento. Sim, né? Você tem que fortalecer essa mulher. Aí tem que ter uma rede de apoio. E outra coisa, o que é ruim, que nem assim, se a gente está lutando para essa mulher ser respeitada, apesar de tudo, aí acontece alguma coisa, que nem... Posso falar de novo do senhor presidente? Senhor não, do monstro presidente, ele vem... Do excrementíssimo. Ele vem e maltrata as mulheres. E todo mundo fica quieto, que ele é grosso, ele maltrata jornalista, e todo mundo fica quieto. Então, isso que prejudica, isso que as pessoas não entendem. Entendeu? Essas atitudes de homem maltratando mulher, assim, qualquer... Aí que, você entendeu? O que faz? E alguém faz alguma coisa? Não. É uma... Entendeu? Mas, na verdade, o que acontece? Ainda bem que hoje a gente tem um acesso, realmente, como você falou, um acesso fácil a pegar o celular e pôr na cara da pessoa. E filmar, e mandar para os outros canais. Sim. Né? Então você acaba tendo coragem disso. Uma outra coisa que precisa ser feita é a conscientização do homem, o papel dele nisso aí. Ah, o teu amigo vem e fala assim, fiz tal coisa. Cara, se você naquela hora não podar ele, todo mundo que está em volta vai achar que é bacana, que o cara é legal, ele vai se encorajar mais ainda e vai continuar fazendo o que faz. Né? Então tem que podar, tem que ir na cara dura. É uma coisa que eu vejo, às vezes, assim, dá vontade de desistir, porque tanto que nem o machismo, o racismo, a xenofobia, tudo isso é a questão da educação também. Se a gente começar nas escolas, né, tanta coisa, né, e não vai, porque assim, que nem o machismo, o cara continua, ninguém faz nada, vê o seu amigo, que nem você falou. São poucos, mas a gente tem poucos aliados. A gente tem vários homens que são, assim, que apoiam, que fazem a coisa certa. Também não é assim, né? A gente tem que entender que tem aí
uns 10%, brincadeira. Não, mas tem, sabe? Tem os caras bacanas que estão ajudando a mulherada, ajudando na casa, protege. Meu, olha, sabe o que eu acho engraçado? Assim, a questão de proteger. Quando, assim, a gente via uns filmes que os caras protegiam, né? Tem até um romance, o cara vai... Hoje você não vê... Olha que coisa bonita você proteger uma pessoa. Mas de qual que é uma mulher, é um negro, olha que coisa linda. Ó, eu acho que assim, a coisa mais bonita é quando eu vejo alguém assim, tipo, ajudar, vai lá, que não importa, daí dando esmola, puta que coisa linda, putz, olha que gentileza, cara. Quando a pessoa faz uma gentileza, quando ela protege outra pessoa, quando tem uma mulher brigando, apanhando, quando vai um cara defender, puta que coisa bonita, esse cara pra mim, você entendeu? É meu herói. Então é isso que as pessoas têm que entender, que ela pode ser o herói, que ela pode proteger, e o pessoal quer bater agora, fala, meu Deus, o pessoal tá batendo nas pessoas, gente. E por nada, né? E por você fazer a sua função, né? Na verdade. Então... Cumprindo a tua obrigação ali, né? Não, mas e outra coisa, quando a gente fez a do racismo, nossa, vários comentários, assim, que eu não acreditava, de mimimi, que não sei o quê, de cotas, assim, só que eu, no meu lugar, assim, é o que eu falei, eu participei, mas, assim, eu acho que eu não tenho também o direito de falar, né? A gente fala... mas eu não tenho direito de falar, e eu bloqueava, né? Tipo assim, bloqueava e eu ficava pasma dos comentários das pessoas, teve bastante também. Mas conseguiu abster, conseguiu levar? É difícil, mas imagina. A gente levanta. Toda vez eu falo, eu não vou fazer mais isso. Eu cansei, eu não quero, né? Sabe? É triste, porque o lance, tudo também é você conhecer as histórias de algumas pessoas. Porque, assim, que nem... tem as mulheres do câncer, que a gente já fez um trabalho super lindo. Várias, assim, que nem as mulheres venezuelanas. Há tanta gente que a gente conhece as histórias, assim. Não que eu falo, não que eu seja certo, não é nada disso. Mas você conhecer a história de uma pessoa e você não se envolver com aquilo, cara, eu falo, meu Deus, sabe? Então, essa sorte que a gente tem lá é de eu ser fotógrafo e a gente, nosso grupo lá, conhecer, é o lado das pessoas de verdade, entendeu? Porque eles sentam ali para maquiar, os caras contam tudo. A mulherada conta tudo. Então, é muito bacana isso. Eu tenho essa sorte de conhecer o outro lado, ou mesmo que nem assim, já fui em acampamento sem terra. Meu, você vê a vida dos caras, o povo tá louco, não tem noção, eles não vão invadir ninguém, eles estão lá querendo plantar, comer. Gente, é lógico que talvez tenha um que vá brigar, sei lá o que está acontecendo, nem tenha, porque no que eu fui, para mim, lá parecia todo mundo tão de boa, dando café, comida. Cara, eu não consigo, para mim, eu vivo num mundo meio que invertido. As pessoas falam, vai lá no Movimento Sem Terra, é tudo bandido. Aí você chega lá, nossa, para mim parece o céu aquilo lá, entendeu? Aquela coletividade, um está estudando, o outro está fazendo comida, o outro está arrumando a terra. Fala, meu Deus, E aí é realmente isso, né? O pessoal não entende o conceito do sem terra. Eles querem realmente um canto para eles produzirem para eles, para comercializar, para vender. Inclusive, um dos maiores produtores de arroz orgânico. E não estraga a terra. Agora, vem cá, o governo, que nem eu não sei direito como é que é, mas o governo pode dar terra para uma empresa fazer... O governo. Uma indústria. Uma indústria. Não é uma coisa assim tão ilógica, o pessoal é contra. De imposto. Então... E a ideia é o quê? Tem aquelas fazendas que são gigantescas e estão há muitos anos paradas. Sempre paradas. Põe para produzir, né? Até as casas, que é de ocupação, é tudo de imposto que ninguém paga, tá caindo. Os caras são certinho. O Boulos mesmo, ele ensina, cara, é tão lindo a maneira como eles fazem. Cara, quando eu vejo o pessoal falar... Asneira? Você fala assim, você tem que, na verdade, eu fico com raiva, mas eu falo, tem que ter dó dessa pessoa, porque ela não tem o mínimo de compaixão, nem empatia, nem sabe o que é uma ocupação. Né? O porquê, é lógico, a gente não é todo mundo santo, a gente tem que entender que as pessoas são ruins, tem o lado bom, mas assim, na maioria que eu conheci, cara, aquilo lá eles estão estudando, estão trabalhando, é uma miséria, cara, é um pedacinho de terra, é um quarto caindo, quebrando, cara, que egoísmo do ser humano. Sei lá,
o João da Coab 11, acho que vão lá roubar o Celtinha dele. Termine de pagar as parcelas do seu carro, filho. Fica tranquilo aí, né? No dia que veio o Boulos aqui, você lembra que teve na câmera? Eu estava fotografando uma moça, ela me mostrou, assim, um fake news que o Boulos, assim, você quer o Boulos de não sei o quê? Você tem 2 apartamentos, ele vai roubar um. Não. Então. Não, né? Ele era candidato a... Não, ele veio. Não era ainda, não né? era, ele só estava fazendo, mas a pessoa... Porque ele ia no Para Todos e tal. E o pessoal, assim... E ela me mostrou aquilo, eu falei... Cara, ninguém pode... Se você for ver, é garantido por lei, Constituição, senão que nem igreja. O cara fechar uma igreja tem que mexer na Constituição, sei lá, banheiro. Não é assim, gente, que funciona. Você acha que o cara... vai só roubar por roubar. Aí você fala assim, o que passa na cabeça da pessoa? Meu Deus. Aí falou o cara que enche a cara, vai dirigir, atropela alguém, sai correndo, né? É o cara mais revoltado do mundo, é o que mais está errado, né? Como que é? Os morais, né? Sempre na moralidade mora a sacanagem, né? Exatamente. Não sou contra isso, não, eu acho verdade. Essa é uma das melhores frases, porque é tanta moral que o pessoal esquece o que é o real, né? Que é o real. Malu, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. Passa demais. muito rápido, Não, né? eu falo demais, eu nem vou misturando as coisas. Não, mas o assunto foi ótimo, foi excelente. Passa muito rápido, né? Mas eu queria fazer 2 perguntas para você, para a gente encerrar, né? Primeiro, assim, onde você ainda quer chegar? Qual é o teus planos aqui? Ou, sei lá, qual é o teu sonho, né? Olha, assim, eu quero continuar fotografando, porque, assim... eu esqueci de contar uma coisa bem bacana, que eu participo hoje de um coletivo de fotografia. E não são de pessoas de Botucatu, chama Alfa Betismo Visual. E eu estou aprendendo, e são pessoas de todo o Brasil, tem gente de fora. Então, eu saí você sair da sua zona de conforto e conhecer várias outras pessoas. Acho que isso é necessário, sabe? Você sair da sua caixinha. E aí, eu não sei, eu queria, assim, quero continuar fotografando, quero ter a liberdade, eu quero ter o direito de fazer as coisas que eu continuo fazendo. E eu queria, assim, de verdade, que nem as minhas, eu queria um mundo mais justo, cara. Eu queria, assim, eu vivo bem. Eu sou uma pessoa que eu tenho a sorte tenho o privilégio, realmente, de viver bem. Mas eu não aguento ver as pessoas, assim, sabe? Não ter o direito de ter onde morar, o filho não poder ir para a escola, sabe? Porque a gente sabe que o pessoal tem uma puta dificuldade. Às vezes tem gente que quer fazer faculdade e não consegue. Sabe, cara, a pessoa quer só uma casa, a pessoa só quer um trabalho, a pessoa só quer morar bem, a pessoa não quer nem judiação, não quer nada absurda, a pessoa quer comer, quer fazer um churrasquinho com picanha, e daí? Sabe? E aí eu fico pensando nisso, eu queria um pouco mais de justiça. E eu acho que a foto é uma coisa que a gente, pelo menos, não dá para mudar, assim, a mente da pessoa, mas a gente pode questionar. A gente não pode parar de questionar algumas coisas, entendeu? E quando eu trago, que nem a gente está falando sobre as mulheres da Venezuela, das famílias, a gente está falando sobre as mulheres com câncer, a gente está falando sobre a violência, a gente está falando tudo isso do racismo, a gente está questionando, né? É o que eu falo, às vezes é desesperador, às vezes eu falo, não adianta mais, cara, não sei o que fazer. Não tem argumento mais para mudar. Mas essa esperança a gente não pode parar, que nem você, que nem a gente. Aqui a gente não pode desistir, porque, tipo assim, eu falei, se o Lula não ganhar, eu vou parar. Vou sair, não quero mais saber, eu vou sumir. Daí eu falo, agora que vai precisar, ele vai ganhar, né? Mas agora que a gente vai precisar, então, se unir mais. Porque a gente não pode deixar esse mundo que está rolando. Se a gente quer justiça, a gente tem que lutar pela justiça. Não adianta. Quem sou eu? Sim, né? Com certeza. E a minha última pergunta, então. Você falou do Sebastião Salgado, né? Sim. Você falou dele a hora que você foi na biblioteca, viu o livro dele, chorou e se questionou. Foi foda. Esse momento, eu lembro muito disso. E se questionou assim, como ele consegue, né? Aí eu te pergunto, como que você consegue? Então, né? Essa bendita coisa que o pessoal fala lá no meu curso, fala, Malu, você é muito... Tudo você quer causa, tudo ativismo, tudo você quer colocar em pauta, tudo você quer... Toda vez que ela pede um trabalho, sem querer, alguma coisa eu tô questionando, você entendeu? Porque lá eles são super artísticos, assim, uns fazem... Sabe o que eu acho bonito? Aquela foto embaçada, conceitual, e aí chega a Malu com a foto dos manifestos, né? Da manifestação. Então, eu acho que é uma coisa minha, é uma luta interna minha de querer mudar, entendeu? Então, eu consigo, mas é difícil. Tem hora que dá vontade de falar assim...
É doído, cara. Assim, às vezes você tá ouvindo a história de uma pessoa, você fala, mesmo do racismo, cara, eu não consigo entender o porquê. Né? Que nem a pessoa chega, senta lá e fala assim: ah, eu fui fazer um teste para um trabalho, mas o cara olhou para mim, tipo aqui, o pessoal não sabe, não consegue, né? Então, sabe, não quer que a pessoa trabalhe lá, então eu não consigo entender é difícil, né? Sim. Então, mas aí vem assim, daí você fala, vou desistir, você chora, mas no outro dia você já acorda, vamos levantar e vamos fazer isso, outro né? dia, né? Mas eu tenho bastante referência, que eu falo, Sebastião Salgado, tem vários fotógrafos aí que são humanistas, que sempre estão aí na luta e é bacana. Eu não vou lembrar o nome dele, mas tem um fotógrafo maravilhoso que ele fez... também não vou lembrar. Eu não vou lembrar o nome, mas ele fez umas fotos de uma indústria, acho que no Japão, não é na China, que ela jogava água... jogava o lixo, a sujeira química na água, e as pessoas ficavam muito doentes. E ele fez... Foi um dos primeiros. E ele fez... Tem um filme que é com o Johnny Depp, que fala... E ele foi fotografar. O cara foi fotografar a história. E aí conseguiu fechar. Aí teve todo um... Ele conseguiu fechar essa indústria. Essa indústria essa história é muito famosa. É que eu não lembro agora. Acabei de ver esse filme. É muito lindo, entendeu? Toda a história. O cara é um loucão, um fotógrafo loucão, mas ele se envolve de uma maneira. E ele tem uma foto linda que é tão famosa que a mãe está segurando uma criança toda defeituosa, assim, sabe? Essa foto é uma foto que me marcou, e eu nem sabia da história, entendeu? E todo mundo tem a história. Então, é isso aí. Eu acho que a gente tem que sempre buscar outras pessoas que fazem, para a gente ter força. Eu tenho força porque eu também vejo os movimentos, entendeu? A gente está sempre tem que ter uma rede de apoio, entendeu? Então, você tem que estudar, né? Não é estudar é você conhecer o trabalho de outras pessoas e das pessoas que fazem, né? Você tem que conhecer essas grandes pessoas do mundo, né? Sim. Que tentaram mudar. É isso aí. Muito bacana. Uma história incrível, né? Como eu disse, você é uma pessoa necessária nos dias atuais, né? Você é uma pessoa necessária nos dias atuais e que faz muita diferença na vida de muita gente, seja com a arte, né? Seja com os seus manifestos, seja com a sua mensagem, né? Então, quando você pensar em desistir, pensa nisso que eu estou te falando. Então. Tem gente que se inspira em você. Seja o Pedro lá em São Paulo, meu amigo, seja a menina que a amiga sofreu violência, ou seja o negro que sofreu racismo, ou alguém que apenas admira a arte, né? Então, não desiste não, né? Vamos seguir em frente, firmes e fortes. Não, tá? mas jamais. O que a gente fala é o que eu falo. A gente chora à noite, mas já acorda outro dia com a força. Agora que a gente vai. Sangue nos olhos. Porque, assim, é muito forte, né? Tipo, quem vem contra a gente é muito forte. Você entendeu? Mas eles não têm amor. Às vezes eu acho que eles não têm amor. Eles são frios. Ódio. Só ódio. Assim, no geral mesmo, no mundo, vem uma onda, assim, que é tão forte, é tão de ódio, mas, assim, do lado de cá, não que a gente seja os anjinhos bonzinhos, não é isso. Mas a gente tem tanto pra calor, tanto amor, que às vezes a gente sempre vai, não tem jeito. Existe empatia, né? A gente entende o que é empatia, né? E aí você consegue dar a mão um pro outro e aí vai seguindo mais firme. Né? Ninguém solta a mão. Domingo. Ninguém solta a mão de ninguém. De ninguém. Só solta para apertar o verde lá. No sábado, né? No sábado. Essa câmera aqui é toda sua para você deixar a sua mensagem. Fique à vontade, tá? Eu agradeço, né? Foi muito bacana estar aqui, porque é legal a gente poder falar do nosso trabalho, assim, mesmo bagunçado, assim. E é isso, gente. Eu acho que a gente tem que resistir sempre, né? Saber não criticar muitas pessoas também, que às vezes as pessoas, é o que eu falo, você tem que ter uma empatia por todo mundo, e é isso aí. Eu agradeço. Boa, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, né? Pessoal, se inscreve no nosso canal para você não perder mais nenhum episódio. Você tá vendo que daqui para frente é só coisa boa que vai vir, tá? Logo temos uma surpresa também aqui no nosso canal. Já contei para os nossos convidados quem vai ser a nossa ilustre visita, né? E também logo nós teremos novos quadros aqui. Vai ser muito bacana. Então se inscreve, deixa seu like, comenta e manda para todo mundo esses nossos episódios. Tá bom, Malu? Valeu mais uma vez. Obrigadão. Valeu, pessoal.